Fala aí pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, vamos falar sobre o Canip. E até vocês viram pela chamada da Thumb, eu considero o Canip um dos melhores fundos de papel da nossa bolsa. Ele é ultra high grade, ele é muito conservador, só que quando o fundo faz alguma movimentação ruim, eu também preciso falar, não é só elogio também. Ele já está trazendo há algum tempo resultados abaixo, obviamente porque a inflação caiu e ele é 100% IPCA, mas ele precisa ajudar também aqui, né? Precisa ajudar também nas alocações. E dessa vez eles fizeram uma barbeiragem aí que eu preciso comentar com vocês de uma alocação que para mim não tem muito sentido, mas vamos ao relatório gerencial. Bom, então aqui o relatório gerencial de dezembro, né, que é referente, agora saiu de janeiro, referente a dezembro, continua com patrimônio de 7,94 bi, é monstruoso, né? Deu uma fechadinha na abertura que, se a gente pegar até pelo relatório passado, estava um pouquinho maior a questão da abertura em relação à cota patrimonial e cota de mercado, então deu uma fechadinha aqui nessa boca de oportunidade, até porque ele aumentou o rendimento, ele aumentou em 0,75, ele pagou 0,70 mês passado. Só que um ponto que me chamou a atenção é o seguinte, é a questão do taxa de carrego dele. Ele está com atualmente 7 pontos IPCA mais 7,52, caiu, estava 7,74, talvez em função dessas alocações que o fundo fez, que eu quero comentar um pouco com vocês. A liquidez é monstruosa, acho que é uma das maiores da bolsa. Então aqui só questão mais rápida da posição do fundo, IPCA mais 7,5, 104 de alocação, ele tem um pouquinho de alavancagem, parte de LCI e caixa, né, basicamente, LCI e caixa, pagou 75 centavos por cota, o que aumentou um pouquinho, se a gente pegar 81% do CDI, se a gente pegar do mês passado, ele ficou em 74, então aumentou um pouquinho, talvez seja até por isso que a cota subiu um pouco. 1% de taxa de administração, não cobra performance. Aqui falando da mesma coisa que os fundos da Kinea sempre fazem, principalmente quando tem ativo atrelado ao IPCA, que é sempre o que eles estão distribuindo é referente a 2 meses antes. Então, o que está sendo distribuído em dezembro é referente a outubro e novembro. E aí um ponto que a gente precisa prestar atenção, eu falei isso no vídeo do KNSC, que é a questão seguinte, dezembro fechou com 0,40 de inflação. Então isso já vai refletir no resultado do fundo agora em fevereiro e em março. Então a gente precisa acompanhar que provavelmente o rendimento no Canip vai aumentar, porque a gente está falando de praticamente o dobro de inflação que a gente teve no mês de principalmente outubro, né? Não, novembro foi 0,28, então veio 0,40, foi até acima da expectativa, embora alguns analistas acreditam que esse fato de ter vindo acima não vai mudar a questão da perspectiva da queda da taxa Selic, mas é um ponto importante para a gente prestar atenção no próximo relatório. E aqui, pessoal, as movimentações, o Canip movimentou bastante nesse último mês, o que não aconteceu no mês passado. Se a gente pegar aqui no relatório do mês passado, ele movimentou muito pouco, na verdade nem teve movimentação da carteira, não teve nada de movimentação. Já agora em dezembro, ele movimentou bastante. Ele saiu dos CRIs do XPPR, que é o CRXP próprio. Inclusive, eu até não falei isso no vídeo do KNSC, que é ele tem esse CRI do XPPR, do XP Properties, que é o outro fundo. Ele também, o KNSC tem os mesmos CRIs, ele saiu nos dois fundos, tanto no KNSC quanto no Canip. Isso é um ponto muito positivo, porque esse fundo ele tá passando maus bocados, então a gente não sabe em que pé vai dar. Eu nunca trouxe o XPPR para análise, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, mas é um fundo que está passando por maus bocados, está vendendo ativo, e pode ser que algum CRI desse tenha que ser executado. Então o Canip, na verdade a Kinea, né, porque ela saiu dessas operações nos fundos que ela tinha esses CRIs, então isso é importante. Aí as compras, né? Ela fez várias compras. E olha só, pessoal, por mais que seja um fundo extremamente high grade, ele precisa aumentar um pouquinho essa taxa de carrego dele. E olha só, comprou IPCA mais 6,
Aqui tá ok, 7,25, 8,25, beleza, 6,80, 7,25. E aqui que tá o problema. Pessoal, eles compraram esse CRI do Anima IPCA mais 5,60. Pessoal, o Tesouro tá 5,65. Não tem sentido algum comprar um CRI desse, vale mais a pena colocar na renda fixa. Por quê? E ainda tem um ponto. Esse valor aqui, a gente tem que descontar isso aqui, ó. A gente tem que descontar 1% da taxa de administração. Então, se a gente pensar que a taxa líquida desse CRI aqui, IPCA mais 4,60. Então não tem sentido essa compra. E a gente pega aqui outra, que é o Galpão Logístico, 5,90, 4,90 IPCA. Tudo bem, pessoal, a gente pode falar, não, o Canip é um fundo, como eu falei, ultra high grade, ele é baixíssimo risco, mas do jeito que tá, por mais que ele tenha muita segurança, tá melhor vai investir em renda fixa. Então, pessoal, é o seguinte, ou o fundo vai cair de preço para poder valer a pena, porque mesmo nesse preço que ele tá, embora a gente vai ver lá na tabela de sensibilidade, ele ainda tá trazendo um retorno até que considerável, mas o problema é que é o seguinte, esses aqui vão começar a trazer efeito negativo para o fundo. Então, não faz, quando a gente elogia, mas também quando a gente está aqui para criticar, a gente tem que criticar, até porque eu sou cotista do Canip, não faz o menor sentido esse CRI aqui, taxa de carrego muito baixa, vai diminuir a taxa, como já diminuiu a taxa de carrego do fundo. Então, Kinea, pelo amor de Deus, né? Tá na hora, vamos manter pelo menos esse 7, tem CRIs muito bons, 7, 6,5, 7, até 7,5, agora 5,60, vocês estão de brincadeira com a gente, né? Então, Kinea, baita bola fora nesse CRI. Vamos ver como é que vai ser o efeito disso nos próximos meses. Ele tem um patrimônio, dívida de 7,2%, o que eles até colocam que está no considerado, é o mesmo texto que eles colocam para todos os outros fundos da Kinea, mas a gente tem sempre que ter atenção que no caso do Canip, as compromissadas elas são CDI e ele é 100% IPCA. Obviamente com a queda da Selic agora isso também vai ser menos impactante, mas a gente tem sempre que ficar atento, mas é um patamar tranquilo de compromissada. Então aqui a questão de CRI, na parte de o resumo, né, baixou do mês passado, então a gente tem que ficar atento sobre isso, né, porque, poxa, é um fundo high grade, mas pisaram na bola. Aqui a parte de distribuição, eles têm escritório, assim como o KNSC também, a parte de escritório ainda está sofrendo bastante, vocês que têm acompanhado meus vídeos aí, falando principalmente de PVBI, qual foi o outro que eu falei agora eu não lembro os outros de shopping também, de escritório, sofrendo bastante, IPCA quase 100%, então ele é um fundo 100% IPCA. Aqui o que eu falei, até mostrei no vídeo no relatório passado, se a gente pegar aqui na gráfico, ele ainda estava com essa boca aqui, olha só como ele deu uma boa diminuída, né? Exatamente por causa do rendimento. E provavelmente, com o aumento da inflação que veio agora em dezembro, provavelmente vai aumentar ainda mais, vai diminuir, quer dizer, essa diferença entre a cota patrimonial e a cota de mercado, o que vai deixar o fundo mais caro ainda, até por essa taxa de carrego que diminuiu. Então a gente tem que ficar atento, já começou a aumentar aqui, mostrando aumentando a receita, o que propiciou o fundo a aumentar o pagamento. Ele ainda tem uma reserva de quase, mesma coisa do KNSC, praticamente um mês de reserva não acumulada, não distribuída. Então é um fundo bem tranquilo. A gente pegar aqui na sensibilidade, ele foi negociado sexta-feira passada, se eu não me engano, a 95,49. Então ele tá, o 45 agora, ele tá nessa faixa aqui. Ele ainda tá trazendo um spread interessante, digamos, tirando a taxa de administração de 1%. Então ele está com 2%, provavelmente, vamos ver se com esses novos CRs aí, isso daí vai diminuir, o que eu acredito que sim, porque, poxa, me decepcionou, viu, gente, me decepcionou, sou cotista do Canip, mas nem toda hora pode acertar também. Mas é um fundo extremamente tranquilo, ele é muito seguro, obviamente, como eu sempre falo para vocês, a questão
de fundo de papel tem sempre a ressalva, né? Mas dos fundos de papel eu vejo como um dos mais seguros, mas pelo visto tá melhor até investir em renda fixa atualmente. Aqui, pessoal, a mesma coisa do KNSC, dois CRIs que eles têm que acompanhar também, mas nada problemático. E é isso, pessoal, aqui o CRIs, o final dele, mostrando aqui os detalhamentos dos CRIs, mas é isso, pessoal, então acompanhar, me decepcionou o Canip nesse mês com essas duas compras, principalmente lá da compra do Anima, do CRI Anima, mas a gente vai acompanhar e ver qual vai ser o efeito dessa compra e também a questão do próximo mês, a questão da inflação de dezembro, que foi 0,40. Espero você no próximo vídeo.